Lutadora arrogante menospreza a mulher negra em humilhante confronto, mas a reversão é impactante. A arena fervilhava de entusiasmo. Luzes piscavam, gritos ensurdecedores ecoavam a cada passo dos lutadores. Karina, a estrela insaciável da Liga de Luta Livre, cruzou a entrada como uma deusa. Sua presença exibia confiança excessiva, deslizando sob a luz que a tornava quase intocável. Os fãs gritavam seu nome, admirados. Karina, a invencível. Mas enquanto o público celebrava sua arrogância, uma nova lutadora se preparava para enfrentar essa gigante. O nome dela era Amina. Ela vinha de um passado tortuoso, repleto de dificuldades e lutas, mas não carregava apenas isso. Sua resiliência pulsava como um tambor nas veias. Enquanto Karina fazia seu show de provocações, Amina sentia a tensão na sala. As palavras maldosas de Karina a atingiam como socos. Você realmente acha que pode me desafiar? Olha a sua aparência! Você é apenas uma inútil! O riso arrogantemente ecoou, cortando o ar. A plateia se contorcia, alguns admirando a confiança de Karina, outros incomodados com a humilhação pública. A competição era mais que uma simples luta. Era um grito de resistência. Mulheres de todos os cantos estavam ali, cada uma com sua história. Todas ali para celebrar suas vitórias. Amina, com seu estilo cheio de nuances da cultura afro-brasileira, não estava ali somente para lutar. Ela estava ali para ganhar, para mostrar que cada golpe recebido a tornara mais forte. Quando o sino tocou, Karina partiu como a fúria de um furacão. Ela era rápida, poderosa. Mas a arrogância tornava descuidada. No início, ela ditava o ritmo, enquanto Amina apenas defendia. Mas Amina sabia esperar. Dentro dela, um fogo ardia. Com um movimento sutil, ela desferiu um golpe inesperado e naquele instante o mundo pareceu parar. Karina perdeu o equilíbrio e a incredulidade tomou conta da arena. A primeira falha inesperada, a primeira fenda na fortaleza da invulnerável. O clima mudou. A plateia agora estava em transe, vozes alternando entre gritos de alegria e descrença. Os olhos de Amina brilhavam com uma determinação que poucos poderiam imaginar. Ela não lutava só por ela, lutava por todas as que foram silenciadas. Cada movimento seu se tornava uma dança, cada golpe um manifesto. Karina estava ferida, e não apenas fisicamente. O desespero era claro em seu olhar. Ela estava vendo sua história construída em cima da desgraça alheia desmoronar. O que se passava dentro dela? O que aconteceria quando uma estrela caiu? A luta tornara seu espelho, refletindo a fragilidade que Karina nunca poderia admitir. Poderia ela se redimir? A batalha de egos e valores entre as duas mulheres tornava-se cada vez mais eletrizante. Quando o capítulo se encerrava, tudo estava em jogo. Karina estava à beira de perder tudo. E Amina estava prestes a fazer história. O que o futuro reservava para a arrogante lutadora, agora à mercê de suas inseguranças? O público aguardava, respirando e pulsando, enquanto um novo caminho se desenhava diante delas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo.
E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a arena pulsava com uma energia eletrizante, a tensão entre Karina e Amina atingia um clímax que ninguém poderia ignorar. O público dividido vibrava e se contorcia a cada movimento das lutadoras. Oh, oh! Karina, visivelmente abalada, se esforçava para recuperar a confiança, seus olhos reluzindo com uma mistura de raiva e medo. Amina tinha conseguido ultrapassar a barreira da arrogância da rival, e isso a tornava ainda mais perigosa. Karina deu um passo à frente, desafiando Amina com um olhar intenso. A defesa agora se tornava um ataque. O som dos socos e chutes ressoava na arena. Quando Amina desferiu um novo golpe, a plateia foi à loucura. Mas algo inesperado aconteceu. Uma sombra surgiu no canto da arena. Um grito cortou o ar, fazendo o coração de todos pararem por um instante. Karina, cuidado! Um homem desesperado saltou da multidão e correu em direção ao ringue. Era seu irmão, Lucas. Ele havia desaparecido há meses. E sua aparição chocou a todos. A arena se silenciou, a confusão substituindo a adrenalina. Karina gelou. O olhar de Lucas estava fixo nela, mas havia um brilho de temor e uma súbita revelação em seu rosto. Karina, o que você está fazendo? Pode acabar com isso. Ele parecia prestes a desmoronar, sua voz trêmula. Amina parou, hesitante. O que estava acontecendo? O foco de Karina desviou para ele, criando um espaço entre as duas lutadoras. O que Lucas sabia? O clima mudara drasticamente. A plateia estava em choque, murmurando entre si, tentando entender a cena surreal. O que poderia ser tão importante a ponto de interromper uma luta tão intensa? Você sabe quem eu sou! O que eu fiz por você! Lucas implorou, sua voz elevada. Cortando a tensão, Karina, perdendo a compostura, estava prestes a responder quando subitamente ela ficou pálida. O mundo dela estava se desfazendo. Enquanto isso, cada um na arena sentia o peso da revelação que se aproximava. As palavras vibravam no ar. Você não é quem todos pensam que é. Era uma bomba. E a voz que a proferiu era de uma mulher na multidão. A mãe de Amina. Amina, presa entre a luta e a reviravolta familiar, olhou para sua mãe, que estava levantando as mãos em um gesto de urgência. É verdade. Karina não é diferente do que você pensa. As revelações estavam se desenrolando como uma novela dramática e ninguém sabia o que esperar. O silêncio agora estava carregado de expectativa e incredulidade. Karina, agora visivelmente afetada, olhou para Lucas e Amina, confusa. O que você quer dizer com isso? As palavras mal saíram de sua boca, como se cada sílaba tivesse um peso insustentável. Você precisou esconder sua verdadeira origem, Karina. Você é! Você é! A mãe de Amina hesitou, a tensão subindo. O que mais poderia mudar neste momento? O ar estava tenso, como um cordão de violino prestes a se romper. O público assistia, sem respirar, enquanto a revelação pairava como uma nuvem pesada. Karina travou, compreendendo que seu orgulho, seus ataques, tudo o que havia construído, poderia estar prestes a desmoronar. Pare com isso! Gritou Karina, mas a dúvida começou a consumir seu olhar. O que aconteceria se suas mentiras viessem à tona?
A luta agora era muito mais do que um combate. Era um confronto de verdades, num jogo onde cada golpe poderia revelar segredos devastadores. O público explodia em murmúrios. A atmosfera estava carregada de incerteza. O que se revelaria a seguir? Como suas vidas se entrelaçariam diante da verdade inegável que pairava no ar? O que ainda estava por vir? Sob a sombra do inesperado, todos aguardavam, em choque, prestes a descobrir que a luta delas era apenas o começo de algo muito maior. O silêncio pairava, pesado e tenso, como uma nuvem prestes a romper. Karina estava paralisada. O olhar de sua mãe e as palavras trêmulas de Lucas ecoavam em sua mente. Justo quando tudo parecia desmoronar, a tensão aumentou ainda mais. Amina hesitou, mas a polêmica que se desenrolava era maior que o embate pessoal entre elas. A verdade estava prestes a ser revelada, e com isso, todo o contexto da luta se transformaria. Karina se debateu em sua confusão. O que você quer dizer com isso? Repetiu, mas a voz saiu quase num sussurro, como se ela mesma não quisesse ouvir a resposta. O público permanecia em choque, a expectativa quase palpável. E nesse momento, como se o destino tivesse um plano, uma explosão de luz e som tomou conta da arena. Um grupo de homens com camisetas escuras e rostos encobertos invadiu o ringue. A plateia gritou, a adrenalina misturada com o medo tomou conta. Não era um show, era uma verdadeira invasão. Eles se espalharam rapidamente, cercando Karina e Amina. As luzes da arena começaram a piscar e a música que antes ecoava agora se transformou em um caos sonoro. Você, Karina! Gritou um deles, apontando para a lutadora com um dedo acusador. Nós sabemos quem você realmente é. A audiência estava em pé, confusa e apavorada. Os sussurros se tornaram gritos. A tensão na arena disparou. O rosto de Karina empalideceu. O que poderia ser tão devastador? Amina sentiu seu sangue ferver. Eles estavam jogando uma bomba no meio da luta. Do que você está falando? Ela soltou, tentando não ser arrastada pela confusão. Você não é uma lutadora. Você é uma fraude! O homem continuou, a voz alta e agressiva, enquanto uma câmera capturava cada detalhe. Tudo parecia surreal. Amina olhou para Karina e viu a máscara da confiança se desintegrando. O que mais estava por trás daquela arrogância? Você não sabe o que está dizendo, Karina respondeu. Mas sua voz tremia e a ferocidade ali não era mais a mesma. A plateia não sabia quem acreditar. Seria verdade. O coração de Amina pulsava. Ela precisava saber. O que você fez para chegar até aqui, Karina? O que teve que esconder? A pergunta cortou como uma faca. A multidão silenciou, ansiosa por uma resposta. Karina estava sendo desnudada diante de todos, e sua história, no lugar de brilhar, era agora um peso insuportável. Eu não sou uma fraude! Ela gritou. Mas havia algo em seu olhar que falava mais que suas palavras. Um misto de raiva e insegurança. E naquele momento, algo nos olhos de Amina mudou. Uma pitada de dúvida se instalou em seu coração. Ela nunca tinha pensado sobre as sombras na vida de Karina. O que havia por trás daquela bravura. Karina, o que você tem a esconder? A voz de Lucas agora soava baixa,
quase um lamento. Uma e outra vez, os gritos da multidão ecoavam, mas ninguém sabia exatamente como reagir. Karina, quem é você de verdade? Amina perguntou com um nó na garganta. E enquanto a resposta se aproximava, um clarão relampejou pela arena. Estrondos de trovão ressoando, imitando a confusão interna. A luta tinha mudado para algo muito maior que uma simples rivalidade. A tensão crescia como uma tempestade. O que a multidão estava prestes a descobrir? A esquina onde tudo se cruzava era bem maior que ter ou não talento na luta. O que era essa verdade que poderia vir à tona? Karina estava prestes a enfrentar não só sua rival, mas também seus segredos mais sombrios. E no fundo, cada um se perguntava até onde essa tempestade os levaria. Essa luta não era apenas sobre vencer ou perder. Era sobre a própria essência que cada uma tinha construído em suas vidas. E enquanto isso, as luzes piscavam freneticamente e o futuro delas parecia mais incerto do que nunca. A tensão crescia na arena, como um vulcão prestes a explodir. Karina estava paralisada, com os olhos fixos em Lucas, enquanto ele a confrontava. O grito do homem que invadiu o ringue ainda ecoava, criando uma atmosfera de eletricidade. Todo o público aguardava, segurando a respiração. Amina, sentindo a pressão no peito, não sabia o que fazer. Ela queria entender, mas as palavras na ponta da língua não saíam. A luta se desfez em uma confusão de emoções e segredos. O peso das revelações pairava no ar. Você é uma fraude, Karina! Nós sabemos quem você realmente é! Gritou o homem de camiseta escura novamente, sua voz cortando como uma faca. O pânico começava a se espalhar entre os espectadores. Era uma verdade crua, e a batalha que se desenrolava não... O que você quer dizer com isso? Perguntou. Sua voz agora um sussurro, cheia de medo. Ela estava perdendo o controle. O olhar de Amina, que antes refletia determinação, agora era uma mistura de dúvida e compaixão. Era difícil decidir o que ela realmente queria. Você precisa se lembrar do que fez, Karina. Você não pode esconder isso para sempre. Insistiu o homem, sua voz carregada de desgosto. Você tem uma vida longe dos ringues e um passado que você enterrou. A multidão murmurava, pegando fogo com as especulações. Os olhares de reprovação começaram a direcionar-se para Karina. E naquele momento, como um estrondo de um trovão, a verdade foi revelada. Ela não é quem você pensa que é, respondeu Lucas, a voz tensa. Ela foi responsável por tudo. Você não é só uma lutadora. Você é parte de uma grande mentira. Os olhos de Karina arderam de tanto sofrimento. Não, eu não sou! Começou a protestar, mas as palavras falhavam. Estava enfrentando não apenas a Amina, mas todos os fantasmas que havia ignorado. E então, com um gesto inesperado, Lucas retirou uma foto do bolso. Ao levantar a imagem, a arena se silenciou, os corações parados em expectativa. Era uma foto antiga, uma lembrança que o mundo não conhecia. Olhem! Esta é a verdadeira Karina! Ele gritou, levantando a imagem para que todos pudessem ver. A multidão se inclinou para a frente, os olhos arregalados. Na foto, uma jovem com traços diferentes, num ambiente que ecoava o passado. Longe. Dos holofotes e da fama, a imagem era clara. Aquela não era a Karina que todos conheciam. A arena se encheu de murmúrios. A confusão tomou conta. Karina olhou para todos com desespero. O que essa revelação significava? E quem era ela mesmo? A Amina, por sua vez, sentiu um aperto no coração. A luta estava muito além do que ela imaginara.
Ela não estava apenas lutando contra a arrogância de uma rival, mas contra os fragmentos de uma vida que nunca conhecera. Você não sabe o que está fazendo! Não podem fazer isso comigo! Karina gritou, lágrima escorrendo pelo rosto. Cada palavra era um eco do que ela mesma tinha escondido. O público olhava, chocado, alguns sussurrando sobre como tudo isso poderia ser verdade. O que realmente acontecera naquele passado sombrio? E mais importante, se tudo isso era verdade, quem seria Amina agora? Uma sensação de desespero tomou conta do ambiente. Amina não era apenas uma lutadora, mas a filha de alguém que havia sido parte desse passado. O que mais estaria por vir? Karina olhou para Amina, seus olhos pedindo desculpas e compreensão. Mas o que ela realmente buscava? O perdão ou a salvação? Você me machucou, disse Amina, a voz trêmula. Agora, a luta não era só pelos anéis. Era uma batalha por verdade, por justiça, por tudo que as duas haviam guardado dentro de si. A sensação de desmoronamento era imensa e o público agora estava mais curioso do que nunca. Um novo capítulo se desenhava diante deles e todos sabiam que nada seria como antes. A arena, antes vibrante, estava agora marcada por uma sombra pesada. As palavras ainda ecoavam no ar. Quem é você de verdade? A pergunta pairava, e a luta, que era apenas um duelo físico, se tornava uma batalha de almas. O futuro delas estava agora nas mãos daquelas verdades não ditas, à mercê do que poderia acontecer a seguir. A tensão crescia na arena, como um vulcão prestes a explodir. Karina estava paralisada, com os olhos fixos em Lucas, enquanto ele a confrontava. O grito do homem que invadiu o ringue ainda ecoava, criando uma atmosfera de eletricidade. Todo o público aguardava, segurando a respiração. Amina, sentindo a pressão no peito, não sabia o que fazer. Ela queria entender, mas as palavras na ponta da língua não saíam. A luta se desfez em uma confusão de emoções e segredos. O peso das revelações pairava no ar. Você é uma fraude, Karina. Nós sabemos quem você realmente é. Gritou o homem de camiseta escura novamente, sua voz cortando como uma faca. O pânico começava a se espalhar entre os espectadores. Era uma verdade crua. E a batalha era uma mistura de dúvida e compaixão. Era difícil decidir o que ela realmente queria. Você precisa se lembrar do que fez, Karina. Você não pode esconder isso para sempre, insistiu o homem, sua voz carregada de desgosto. Você tem uma vida longe dos ringues e um passado que você enterrou. A multidão murmurava, pegando fogo com as especulações. Os olhares de reprovação começaram a direcionar-se para Karina. E naquele momento, como um estrondo de um trovão, a verdade foi revelada. Ela não é quem você pensa que é, respondeu Lucas, a voz tensa. Ela foi responsável por tudo. Você não é só uma lutadora. Você é parte de uma grande mentira. Os olhos de Karina arderam de tanto sofrimento. Não, eu não sou! Eu não sou! Começou a protestar,
Mas as palavras falhavam. Estava enfrentando não apenas a mina, mas todos os fantasmas que havia ignorado. E então, com um gesto inesperado, Lucas retirou uma foto do bolso. Ao levantar a imagem, a arena se silenciou. Os corações parados em expectativa. Era uma foto antiga. Uma lembrança que o mundo não conhecia. Olhem! Esta é a verdadeira Karina! Ele gritou, levantando a imagem para que todos pudessem ver. A multidão se inclinou para a frente, os olhos arregalados. Na foto, uma jovem com traços diferentes, num ambiente que ecoava o passado, longe dos holofotes e da fama. A imagem era clara. Aquela não era a Karina que todos conheciam. A arena se encheu de murmúrios, a confusão tomou conta. Karina olhou para todos com desespero. O que essa revelação significava? E quem era ela mesmo? A mina, por sua vez, sentiu um aperto no coração. A luta estava muito além do que ela imaginara. Ela não estava apenas lutando contra a arrogância de uma rival, mas contra os fragmentos de uma vida que nunca conhecera. Você não sabe o que está fazendo! Não podem fazer isso comigo! Karina gritou, lágrimas correndo pelo rosto. Cada palavra era um eco do que ela mesma tinha escondido. O público olhava, chocado, alguns sussurrando sobre como tudo isso poderia ser verdade. O que realmente acontecera naquele passado sombrio? E mais importante, se tudo isso era verdade, quem seria a mina agora? Uma sensação de desespero tomou conta do ambiente. A mina não era apenas uma lutadora, mas a filha de alguém que havia sido parte desse passado. O que mais estaria por vir? Karina olhou para a mina, seus olhos pedindo desculpas e compreensão. Mas o que ela realmente buscava? O perdão ou a salvação? Você me machucou, disse a mina, a voz trêmula. Agora, a luta não era só pelos anéis. Era uma batalha por verdade, por justiça, por tudo que as duas haviam guardado dentro de si. A sensação de desmoronamento era imensa. E o público agora estava mais curioso do que nunca. Um novo capítulo se desenhava diante deles. E todos sabiam que nada seria como antes. E então, enquanto a confusão dominava a arena, um grito cortou o ar. Uma mulher, com um olhar furioso, emergiu da multidão. Esperem! Vocês não sabem de nada! Ela gritou, avançando com um passo decidido. Aparentemente desconhecida, ela se dirigiu diretamente a Karina. Eu sou sua mãe, e você nunca foi uma fraude. Você é a única que pode salvar sua família, declarou, fazendo a arena cair em um silêncio sepulcral. O impacto da revelação foi como uma bomba. Os olhos de Karina se arregalaram, e o peito de Amina apertou. O vento parecia ter sido tirado das suas vidas. A mulher continuou. Eles estão vindo atrás de você, Karina. E não é só no ringue. Eles querem mais do que isso. Karina ficou paralisada. As dúvidas se misturando com novas verdades. O que mais havia escondido? O que isso realmente significava? Para ela, para a mina e para o público, que agora estava em estado de choque. A luta não existia mais. Era uma situação de vida ou morte. A arena pulsava com a incerteza. Os segredos ainda nas sombras, enquanto cada um começava a questionar
tudo o que acreditava saber. Quem realmente eram? O que ainda estava por vir? A tensão estava no auge, e o desfecho dessa nova reviravolta só poderia ser revelado em um futuro incerto. O ar estava denso com a tensão acumulada. A mulher que se apresentara como mãe de Karina fazia o ambiente tremer. O público mal sabia como reagir. A mina, sem saber se acreditava no que ouvia, sentiu um nó na garganta. A verdade parecia muito próxima. Mas a resposta estava completamente fora de alcance. Você não pode simplesmente aparecer assim e esperar que eu acredite em você, gritou Karina, a voz carregada de incredulidade. Mas algo nos olhos dela dizia que já não tinha certeza de nada. As palavras flutuavam, pesadas e implacáveis, enquanto cada um na plateia tentava processar a enormidade da revelação. E foi então que, da multidão, uma outra figura surgiu. Uma mulher de cabelos grisalhos, idêntica a Karina, avançou com um olhar triste e determinado. O coração de Amina disparou. Karina, não! Deixe-me explicar! Ela implorou, as mãos tremendo, um reflexo da própria agonia. Explicar o quê? Karina retrucou, a fúria e o medo colidindo em seu peito. Você me abandonou! Você me deixou! Ou não tive escolha? Não consegui me proteger nem a você. Eles estavam atrás de nós! A mulher mais velha chorava, a dor estampada em seu rosto. O público assistia, boquiaberto, enquanto a velha mãe revelava uma parte do passado que até então estava escondida. Mas Karina estava além da compreensão. Quem são eles? Por que sempre me deixaram no escuro? O que mais você esconde de mim? E era nesse momento que a situação tomou um rumo ainda mais inesperado. Um barulho estrondoso quebrou o silêncio. A arena inteira tremeu. As luzes piscavam e a confusão dominava o espaço. Uma explosão de fumaça branca ocupou o ringue. Gritos ecoaram e as pessoas começaram a entrar em pânico, correndo em direções opostas. Karina se virou para Amina horror estampado em seu rosto. Eu não sei o que está acontecendo, mas o caos tinha se instalado. As visões estavam embaçadas pela fumaça e a multidão se perdia em meio a gritos e desespero. Enquanto tentava se proteger, a mina acabou sendo empurrada, perdendo o equilíbrio. Assim que a poeira começou a assentar, uma figura emergiu da fumaça. Um homem alto, com uma máscara, com uma presença que fazia o ar parecer mais denso. Ele olhou para Karina e Amina, e a expressão de seu rosto falava de intenção e determinação. Karina, você não pode fugir mais. O passado está aqui para cobrar o que é seu. A arena congelou. Amina sentiu o coração disparar e, mais uma vez, o que achava que sabia não fazia sentido. O homem apontava para Karina, mas sua voz estava carregada de uma ameaça que envolvia todos. Você tem algo que pertence à minha família. Algo que você roubou e escondeu. E agora é a hora da verdade. A multidão ficou sem respiração, repleta de perguntas. O que você quer dizer com isso? Amina murmurou, a mente girando em busca de respostas. Karina não era apenas uma lutadora arrogante. Havia segredos que se estendiam além da luta, além da arena. Eu vou acabar com suas mentiras hoje, Karina. Você acabou com a vida de muitos. E agora chegou a sua vez de pagar. O homem continuou, a fúria dele carregada a cada palavra. O público estava em silêncio, preso entre o medo e a curiosidade. Karina olhou para Amina e uma onda de pânico invadiu seu ser. O que ele quer de mim?
O que mais está escondido? Amina, por favor, me ajude! Mas Amina estava tão perdida quanto Karina. E ali, em meio ao caos, a luta que parecia ser apenas sobre força se tornou uma batalha de segredos não revelados. Um espelho que refletia vidas inteiras, enquanto o eco do passado se tornava mais forte. A arena estava prestes a explodir em uma nova verdade devastadora. Tudo o que conheciam poderia estar prestes a mudar. Ninguém sabia o que aconteceria a seguir. E enquanto a tensão se acumulava como uma pressão prestes a estourar, uma tremenda revelação pairava no ar, deixando todos em um abismo de incertezas, esperando que o futuro próximo trouxesse respostas. A tensão estava a mil. A mulher que se apresentou como a mãe de Karina tinha o olhar fixo na filha. Mas algo além disso estava prestes a acontecer. Amina sentia o coração na boca. Todos na arena pareciam paralisados, como se o caos tivesse congelado o tempo. Karina estava entre a raiva e a confusão. "Como você se atreve a aparecer aqui?" gritou Karina. As palavras saindo com desespero. "Depois de tudo que você fez?" O público murmurava, uma onda de sussurros passando pela multidão. A pressão aumentava. "Você precisa saber a verdade, Karina." A mãe de Karina respondeu com uma voz trêmula. "Estão atrás de você por causa do que você tem. Você precisa se lembrar do que deixou para trás. Largar de ser louca! O que você quer dizer com isso?" Karina gritou, enquanto a adrenalina pulsava em suas veias. Amina estava tragicamente presa entre a raiva por Karina e a compaixão pela mulher que a cercava. Confusa e cheia de dor, o homem mascarado a poucos passos de Karina avançou, e seu olhar estava cheio de raiva. "A verdade que você esconde é devastadora! Você manteve segredos que podem destruir mais do que você imagina." Ele estava certo, mas o que mais poderia ser revelado? E então, um estrondo! A arena tremeu novamente. A fumaça que subia parecia ganhar vida própria. Karina, paralisada pela descoberta, olhou para o homem. "Por que você está fazendo isso?" O homem não respondeu. Ele não precisava. As luzes começaram a piscar, e a multidão em curto-circuito estava prestes a entrar em completo pânico. Tudo parecia ter ficado fora de controle. De repente, em meio ao caos, uma nova figura surgiu. Uma jovem com cabelos curtos e uma expressão decidida. Ela correu até o ringue. "Parem! Karina! Você precisa saber sobre seu passado e sobre mim!" gritou, sua voz ressoando no ar pesado. Karina ficou perplexa. "Quem é você?" perguntou, sua voz um misto de curiosidade e raiva. "Eu sou sua irmã", ela revelou, os olhos brilhando com a intensidade da verdade. O público explodiu em murmúrios. "Como assim? Eu não tenho irmã!" Karina retrucou, o rosto pálido. "Você tem, Karina!" A jovem insistiu, a determinação estampada no rosto. "Nos separaram quando éramos pequenas. Esse é o nosso destino, e eles estão vindo atrás de nós por causa disso." O homem mascarado se preparava para agir, mas a revelação a deixou sem palavras, e até ele hesitou. Isso não era apenas uma luta, era um luto, uma revelação que mudava tudo. Amina olhava embasbacada. As histórias que ela ouvira sobre Karina, a mulher segura e confiante, agora pareciam construir uma casa feita de cartas. O que mais poderia estar escondido? Karina, em choque, tentava processar. "Você não pode ser verdade!" A voz falhando,
um nó na garganta. A mãe de Karina interferiu, lágrimas escorrendo. Por favor, ouça! Nossa família está em perigo! Há pessoas que querem nos silenciar. Mas o ruído da multidão ecoava e ninguém sabia em quem confiar. A arena estava mergulhada em confusão. O passado estava voltando para assombrá-los. O homem mascarado deu um passo à frente, ameaçador. Vocês estão brincando com fogo. A verdade cuida de seus próprios interesses. E no exato momento em que a tensão quase estourava, a jovem, a recém-revelada irmã, puxou algo do bolso. Um medalhão. Isto prova quem somos. Você não pode ignorar isso. Ela levantou o objeto e um brilho ofuscou a arena. O murmúrio aumentou e a mina sentiu o ar faltar. Karina olhou para o medalhão e uma onda de emoções a envolveu. Incerteza, raiva, dor, tudo se misturava. A verdade poderia realmente ser um peso tão grande. O que mais poderia estar escondido? A multidão segurava a respiração, esperando a próxima onda de revelações. Neste momento, tudo estava suspenso. O futuro delas estava em jogo. E o que aconteceria a seguir? A luta estava apenas começando. E um novo ciclo de segredos lhes aguardava. A tensão estava a mil. A mulher que se apresentou como a mãe de Karina tinha um olhar fixo na filha. Mas algo além disso estava prestes a acontecer. A mina sentiu o coração na boca. Todos na arena pareciam paralisados, como se o caos tivesse congelado o tempo. Karina estava entre a raiva e a confusão. Como você se atreve a aparecer aqui? Gritou Karina, as palavras saindo com desespero. Depois de tudo o que você fez. O público murmurava, uma onda de sussurros passando pela multidão. A pressão aumentava. Você precisa saber a verdade, Karina. A mãe de Karina respondeu com a voz trêmula. Estão atrás de você por causa do que você tem. Você precisa se lembrar do que deixou para trás. Largar de ser louca! O que você quer dizer com isso? Karina gritou, enquanto a adrenalina pulsava em suas veias. A mina estava tragicamente presa entre a raiva por Karina e a compaixão pela mulher que a cercava, confusa e cheia de dor. O homem mascarado a poucos passos de Karina avançou, e seu olhar estava cheio de raiva. A verdade que você esconde é devastadora. Você manteve segredos que podem destruir mais do que você imagina. Ele estava certo, mas o que mais poderia ser revelado? E então, um estrondo! A arena tremeu novamente. A fumaça que subia parecia ganhar vida própria. Karina, paralisada pela descoberta, olhou para o homem. Por que você está fazendo isso? O homem não respondeu. Ele não precisava. As luzes começaram a piscar e a multidão em curto-circuito estava prestes a entrar em completo pânico. Tudo parecia ter ficado fora de controle. De repente, em meio ao caos, uma nova figura surgiu. Uma jovem com cabelos curtos e uma expressão decidida. Ela correu até o ringue. Parem! Karina, você precisa saber sobre seu passado e sobre mim! Gritou, sua voz ressoando no ar pesado. Karina ficou perplexa. Quem é você? Perguntou. Sua voz um misto de curiosidade e raiva. Eu sou sua irmã, ela revelou, os olhos brilhando com a intensidade da verdade. O público explodiu em murmúrios. Como assim? Eu não tenho irmã! Karina retrucou, o rosto pálido. Você tem, Karina! A jovem insistiu, a determinação estampada no rosto. Nos separaram quando éramos pequenas. Esse é o nosso destino. E eles estão vindo atrás de nós por causa disso.
O homem mascarado se preparava para agir, mas a revelação a deixou sem palavras e até ele hesitou. Isso não era apenas uma luta, era um luto, uma revelação que mudava tudo. A mina olhava, embasbacada. As histórias que ela ouvira sobre Karina, a mulher segura e confiante, agora pareciam construir uma casa feita de cartas. O que mais poderia estar escondido? Karina, em choque, tentava processar. Você não pode ser verdade. A voz falhando. Um nó na garganta. A mãe de Karina interferiu. Lágrimas escorrendo. Por favor, ouça. Nossa família está em perigo. Há pessoas que querem nos silenciar. Mas o ruído da multidão ecoava. E ninguém sabia em quem confiar. A arena estava mergulhada em confusão. O passado estava voltando para assombrá-los. O homem mascarado deu um passo à frente. Ameaçador. Vocês estão brincando com fogo. A verdade cuida de seus próprios interesses. E no exato momento em que a tensão quase estourava, a jovem, a recém-revelada irmã, puxou algo do bolso. Um medalhão. Isto prova quem somos. Você não pode ignorar isso. Ela levantou o objeto. E um brilho ofuscou a arena. O murmúrio aumentou e a mina sentiu o ar faltar. Karina olhou para o medalhão e uma onda de emoções a envolveu. Incerteza, raiva, dor, tudo se misturava. A verdade poderia realmente ser um peso tão grande. O que mais poderia estar escondido? A multidão segurava a respiração, esperando a próxima onda de revelações. E então, sem aviso, um estrondo devastador reverberou pela arena. As luzes se apagaram abruptamente. Um clamor de pânico subiu. As pessoas começaram a gritar. E a fumaça engoliu o ringue, criando um caos total. Do meio da escuridão, uma voz subterrânea cortou o ar. Karina, você não sabe o que está prestes a perder. Era uma mulher. Sua presença imponente mesmo na penumbra. O homem mascarado se virou, surpreso. Em nome de quem você se coloca? Ele gritou, o temor evidente em sua voz. As pessoas tentavam se afastar, mas Karina ficou paralisada. Algo na entonação daquela voz era familiar. Porque a verdadeira razão pela qual estão atrás de você, Karina, não é só por causa de quem você é, mas por quem você realmente se tornou, disse a mulher, finalmente se revelando. Era uma mulher de aparência imponente, com cabelos claros e uma expressão conhecidamente dura. As redes sociais poderiam chamá-la de famosa, mas Karina não a reconheceu inicialmente. Karina, você é a peça-chave na guerra que se aproxima. Sua escolha agora determina não só seu destino, mas o de todos nós, continuou a mulher, enquanto o medo e a confusão eram palpáveis no ar. A arena ficou em silêncio, todos absorvendo a magnitude das palavras. Karina estava atordoada. Do que você está falando? Ela conseguiu finalmente perguntar, sua voz mal conseguindo sair. E quando tudo parecia perdido na escuridão, a mulher disse, porque você não é uma lutadora. Você é a herdeira de uma linhagem secreta que detém poderes que nem você sabe que possui. O choque foi como um soco no estômago. Poderes? O que isso significava? A verdade estava prestes a se revelar, mas a cena já estava tão carregada de dúvidas e segredos que ninguém sabia onde isso ia levar. Afinal, quem era Karina de verdade? E o que mais estava escondido sob a superfície? O futuro estava prestes a ser moldado em um caminho que Karina nunca imaginou. Uma batalha muito maior estava apenas começando. A tensão estava a mil.
A mulher que se apresentou como a mãe de Karina tinha o olhar fixo na filha. Mas algo além disso estava prestes a acontecer. A mina sentia o coração na boca. Todos na arena pareciam paralisados, como se o caos tivesse congelado o tempo. Karina estava entre a raiva e a confusão. Como você se atreve a aparecer aqui? Gritou Karina, as palavras saindo com desespero. Depois de tudo que você fez? O público murmurava, uma onda de sussurros passando pela multidão. A pressão aumentava. Você precisa saber a verdade, Karina. A mãe de Karina respondeu, com a voz trêmula. Estão atrás de você por causa do que você tem. Você precisa se lembrar do que deixou para trás. Largar de ser louca. O que você quer dizer com isso? Karina gritou, enquanto a adrenalina pulsava em suas veias. A mina estava tragicamente presa entre a raiva por Karina e a compaixão pela mulher que a cercava. Confusa e cheia de dor, o homem mascarado, a poucos passos de Karina, avançou, e seu olhar estava cheio de raiva. A verdade que você esconde é devastadora. Você manteve segredos que podem destruir mais do que você imagina. Ele estava certo, mas o que mais poderia ser revelado? E então, o estrondo. A arena tremeu novamente. A fumaça que subia parecia ganhar vida própria. Karina, paralisada pela descoberta, olhou para o homem. Por que você está fazendo isso? O homem não respondeu. Ele não precisava. As luzes começaram a piscar e a multidão em curto-circuito estava prestes a entrar em completo pânico. Tudo parecia ter ficado fora de controle. De repente, em meio ao caos, uma nova figura surgiu. Uma jovem com cabelos curtos e uma expressão decidida. Ela correu até o ringue. Parem! Karina, você precisa saber sobre seu passado e sobre mim! Gritou, sua voz ressoando no ar pesado. Karina ficou perplexa. Quem é você? Perguntou. Sua voz um misto de curiosidade e raiva. Eu sou sua irmã, ela revelou, os olhos brilhando com a intensidade da verdade. O público explodiu em murmúrios. Como assim? Eu não tenho irmã! Karina retrucou, o rosto pálido. Você tem, Karina. A jovem insistiu, a determinação estampada no rosto. Nos separaram quando éramos pequenas. Esse é o nosso destino. E eles estão vindo atrás de nós por causa disso. O homem mascarado se preparava para agir, mas a revelação a deixou sem palavras. E até ele hesitou. Isso não era apenas uma luta. Era um luto. Uma revelação que mudava tudo. A mina olhava embasbacada. As histórias que ela ouvira sobre Karina, a mulher segura e confiante, agora pareciam construir uma casa feita de cartas. O que mais poderia estar escondido? Karina, em choque, tentava processar. Você não pode ser verdade. A voz falhando, um nó na garganta. A mãe de Karina interferiu, lágrimas escorrendo. Por favor, ouça! Nossa família está em perigo. Há pessoas que querem nos silenciar. Mas o ruído da multidão ecoava e ninguém sabia em quem confiar. A arena estava mergulhada em confusão. O passado estava voltando para assombrá-los. O homem mascarado deu um passo à frente, ameaçador. Vocês estão brincando com fogo. A verdade cuida de seus próprios interesses. E no exato momento em que a tensão quase estourava, a jovem, a recém-revelada irmã, puxou algo do bolso. Um medalhão! Isto prova quem somos! Você não pode ignorar isso! Ela levantou o objeto e um brilho ofuscou a arena. O murmúrio aumentou e a mina sentiu o ar faltar.
Karina olhou para o medalhão e, ao ver o que estava gravado nele, seu mundo desabou. Eram símbolos que ela reconheceria em um sonho, mas a mente se recusava a aceitar. Não, isso não pode ser real. Seu coração disparou. Amina se sentia perdida e a verdade começava a parecer uma tempestade incontrolável. E nesse instante, do lado de fora da arena, um grupo de homens apareceu. Eles vestiam preto, como sombras que se moviam em direção à luz. Um deles tinha um olhar intenso e, ao avistar Karina, sorriu de forma ameaçadora. Ótimo, já estamos todos aqui, ele disse, enquanto os outros se posicionavam ao redor. O que você quer? Karina gritou, agora num tom de desespero. A multidão começou a se agitar. Os novos entrantes a observavam, como se tivesse sido um jogo até então. E agora era a hora de coletar a recompensa. Karina, um dos homens disse, você não sabe que a sua vida toda foi uma armadilha? Você é a chave para libertar o nosso verdadeiro legado. O olhar dele carregava uma mistura de medo e determinação. A arena estava em chamas de segredos que poderiam explodir a qualquer momento. Karina ficou sem fôlego. Todos ao redor estavam esperando, e ela não sabia se deveria acreditar nelas. O que mais não estava sendo dito? O que sua irmã realmente queria com tudo isso? E mais importante, quem eram aqueles homens? A resposta estava flutuando no ar como um veneno mortal. E a única certeza que Karina tinha agora era que ela não poderia confiar em ninguém. Eu não sei de nada disso! A única coisa que eu sei é que eu vou lutar. E enquanto a tensão atingia seu clímax, um grito cortou o ar. Era Amina. Karina, cuidado! Mas já era tarde demais. A fumaça aumentava, a multidão estava em pânico, e o futuro delas estava envolto em uma névoa escura. O que aconteceria a seguir? Karina se viu diante de inimigos desconhecidos, com a verdade de sua origem prestes a desmoronar, como um castelo de cartas, e a luta dela ainda estava apenas começando. Karina estava paralisada, o mundo ao redor dela desmoronando em uma onda de caos. A fumaça se espalhava, e a tensão nas faces da multidão era palpável. O homem mascarado olhava para ela, determinado e ameaçador, como se tivesse a resposta para tudo que estava em jogo. Amina sentia o peso nas costas, um misto de medo e empatia pela rival que antes ela considerava arrogante. Karina, precisamos sair daqui! Gritou, puxando a mão dela. Mas Karina não se movia. Os olhos dela fixavam o medalhão, que a irmã havia levantado como um farol em meio à escuridão. Era um símbolo de um passado que ela nunca conhecera. Eu não consigo acreditar. Você é real? A voz de Karina tremeu. A nova irmã estava tão próxima, mas Karina se sentia distante de tudo. Não é hora para isso! Eles estão aqui para te capturar. O homem mascarado rosnou com raiva, movendo-se ameaçadoramente. A fumaça agora tomava conta da arena. Gritos de pânico soaram entre os espectadores enquanto as luzes piscavam descontroladas, criando um cenário de filme de terror. Amina, por outro lado, não podia deixar isso acontecer. Com a adrenalina correndo em suas veias, ela olhou para Karina e disse: Você é mais do que eles pensam. Vamos lutar, juntas! O olhar de Karina se iluminou por um segundo. Uma faísca de determinação em meio ao desespero.
Karina respirou fundo e, com toda a força que lhe restava, gritou: "Chega! Chega de correr e de esconder!" Ela encarou o homem como se finalmente se libertasse de um peso. "Se você quer lutar, então lute, mas não vou fugir novamente." A multidão estava em frenesi, observando cada movimento. O homem mascarado hesitou, claramente chocado pela resposta. Que Karina, a tensão aumentava, o silêncio se instalou. Era um momento de virada. Depois de um breve silêncio, o homem sorriu com desdém. "Se é assim que você quer fazer, saiba que o jogo acabou só agora." Ele se voltou e os outros homens se prepararam para atacar. Mas antes que eles pudessem avançar, a irmã de Karina avançou com o medalhão em mãos. "Você precisa saber a verdade sobre o que está por vir, Karina." E em um movimento rápido, ela quebrou o medalhão ao meio, liberando uma luz intensa que atravessou a arena. Os homens pararam. O poder emanado do medalhão os fez recuar, atordoados. "Vocês não têm mais domínio aqui." A voz da jovem ecoou poderosa, como um trovão. A multidão observou, boquiaberta. Karina, sentindo a energia, enfim entendeu. Não era uma luta apenas sobre si. Era sobre sua família, suas raízes. Juntas, Karina e sua irmã se uniram, formando uma corrente de luz que se expandiu, fazendo com que os invasores fossem paralisados pelo poder que emanava delas. A arena ressoou com gritos de apoio. Amina se juntou a elas, formando um triângulo de força. "Vamos, Karina! Acredite no que você é!" A confiança jorrava entre elas. Um sentimento que nenhuma das três experimentara antes. A fumaça diminuiu e o medo se transformou em esperança. Os homens mascarados recuaram, a luta perdida diante do poder da verdade. Quando finalmente o silêncio voltou a reinar, Karina olhou para sua nova irmã, os olhos cheios de lágrimas. "Eu não sabia que você existia e que nossa história seria tão complexa. Mas agora estamos juntas e não vamos deixar que ninguém nos separe." A irmã sorriu, o que trouxe um alívio a Karina. Enquanto a energia começava a dissipar, a multidão aplaudiu, um eco de vozes se misturando em celebração. Karina sentiu uma onda de alívio, mas também um novo peso. O que viria a seguir? Essa vitória era apenas o começo. Do fundo da arena, a voz do homem mascarado cortou o ar uma última vez. "Isso não acabou! O legado que você carrega não ficará em paz." E com isso, ele desapareceu na fumaça, deixando uma ameaça pairando. Karina e Amina se entreolharam. Elas sabiam que tinham muito a descobrir e enfrentar, mas havia uma coisa clara. Juntas, elas eram mais fortes. O futuro era incerto, mas pela primeira vez, Karina estava pronta para enfrentá-lo. E enquanto a arena vibrava como uma nova energia, você que está assistindo, esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam esta jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.